Muito bem, amigos telespectadores, amigas telespectadoras, no programa de hoje nós temos muitas informações, entrevistas, fatos relevantes que acontecem na região e eu começo retomando um bloco que a gente já teve durante um tempo, depois ficou parado e agora volta, que é o bloco Joaquim e o Português. E eu converso com o professor Osmar Junqueira, que dá uma verdadeira aula em 3 blocos de programa, tirando dúvidas, e a gente começa falando de Olimpíada e Olimpíadas. Nessa época aí falta um mês para começar a Olimpíada do Rio e muita gente continua fazendo confusão, não entendendo direito a diferença que tem entre os dois termos. Mas o professor, olha, quem tiver alguma dúvida de português não pode mudar de canal. Vai esclarecer uma série de assuntos polêmicos, de temas polêmicos, como é que se escreve essa palavra, como escreve aquela, tem uma vinheta nova maravilhosa no bloco, enfim, são 3 blocos, na verdade, vale a pena assistir. Na quinta-feira, a Secretaria de Segurança Urbana e Comunitária de Santo André colocou em funcionamento 2 ônibus do programa Crack é Possível Vencer. Eu conversei com o Coronel José Luiz Navarro, ex-comandante da Polícia Militar no ABCD, atual titular da Secretaria de Segurança Urbana e Comunitária, e ele fala do trabalho que vai ser executado na segurança pública com esses ônibus. Um deles está instalado ali perto do viaduto Luiz Meira, na entrada da Fundação Santo André, da Fundação do ABC, onde diariamente milhares de alunos passam, porque vão frequentar as aulas nas 2 universidades, e muitas vezes a gente tem notícias tristes de violência nessa região. O tráfico de droga é algo que atemoriza muito estudantes, pais, moradores daquela região. Então houve uma solenidade na quinta-feira à noite, né? E o Coronel José Luiz Navarro conversou com a gente para falar desse trabalho da Secretaria de Segurança Urbana e Comunitária de Santo André. Também é um assunto interessante. No dia 26 de junho, nós estivemos no Santuário de São Judas Tadeu, no bairro Campestre, em Santo André, onde o padre Odelardo celebrou a tradicional missa sertaneja. Uma missa maravilhosa, com toda a decoração sertaneja, com o pessoal do Tosei tocando, do Tonhão, o coral da igreja, e a gente gravou vários momentos que a gente vai reproduzir no programa de hoje. Enfim, todas essas informações são bastante úteis e eu tenho certeza de que vocês vão gostar de assistir. Logo depois do intervalo comercial, está de volta o bloco Joaquim e o Português. O ABCD é assim. É cultura, lazer, esporte, mobilidade urbana. É histórico. E retratamos isso de forma real, sem maquiagem, sem retoques. Sempre antenados, levamos até você as notícias mais importantes da região, de forma moderna, bonita e muito bem elaborada, com todas as cores. Falamos de política, empreendedorismo, sustentabilidade, saúde, gastronomia, vinhos e muito mais. Falamos do ABCD, porque o ABCD é assim, é vivo, é real. Olá, amigos telespectadores do programa Joaquim Alessi, e a gente retoma um bloco muito antigo do programa do Joaquim, chamado Joaquim e o Português. Não é Joaquim, é o português, até porque eu tenho descendência de italiano
espanhol e francês, é uma mistura. A única coisa que eu não tenho, apesar de chamar Joaquim, é português na ascendência. Mas eu gosto muito do povo de Portugal e o bloco do Joaquim e o português é porque eu sou muito chato com a língua portuguesa. Eu confesso, sou semi-analfabeto nisso, mas do pouco que eu sei, eu quero fazer questão de levar para o meu amigo telespectador, para a minha amiga telespectadora, para os meus leitores, uma gramática, uma língua cada vez mais pura e que respeite as normas que a gente aprendeu desde os primeiros anos da escola e até hoje. Eu estava lembrando, antes de começar a gravar esse bloco aqui, Joaquim e o português, aqui na Superbanca, do meu amigo João Martinelli, com apoio da Flytour, a maior operadora de viagens do Brasil. Eu lembro que antes da Copa de 2014, até por uma questão política, partidária, ideológica, muita gente foi para as ruas dizendo não vai ter Copa. O certo talvez fosse não vai haver Copa, mas não vai ter Copa, tá bem também. E as pessoas falavam isso por uma questão política. A Copa acabou acontecendo, não foi aquela Copa que os brasileiros esperávamos, né? Os 7-1 para a Alemanha até hoje estão aí na nossa garganta, mas houve Copa do Mundo. Hoje, porém, eu garanto para vocês, assino e afirmo, não vai ter Olimpíadas no Rio. Não vai haver Olimpíadas Rio 2016. E falo isso porque eu tenho respaldo. Eu trouxe aqui para conversar sobre a língua portuguesa, pegando esse gancho da Olimpíada, o professor Osmar Junqueira, meu amigo, que sempre nos socorre aqui, dando aulas de língua portuguesa. Professor Osmar, primeiro, obrigado por comparecer aqui à Superbanca. Ô Joaquim, você sabe que é uma alegria conversar com você. Eu estava aqui atentamente ouvindo a abertura do seu programa e você começou brilhantemente falando língua portuguesa. Diz, nós brasileiros esperávamos a construção bonita, um sujeito lá na terceira pessoa, você joga o verbo na primeira pessoa do plural, construção riquíssima. Percebe isso? Quer dizer, você se inclui entre os brasileiros, nós brasileiros esperávamos, e você foi falando coisa bonita. Daqui a pouco você diz não vai ter Copa, não vai haver Copa. Aí eu falei, não é o Joaquim, porque se é verbo haver de desistir, tem que ser vai haver, não ter. Mas o Joaquim continuou, falou de Olimpíada, e aí Joaquim disse que está convicto que vai haver no Rio de Janeiro em 2016, vai haver as Olimpíadas. Aí não é o Joaquim que está falando. O Joaquim que eu conheço não fala esse português. Por que, Joaquim? Olimpíada é um substantivo coletivo. E todo substantivo coletivo tem singular e tem plural. O povo chegou, os povos chegaram. A pessoa está aí, as pessoas estão. Ora, Olimpíada é um substantivo coletivo. É o conjunto de jogos. O nome vem do Monte Olimpo, na Grécia, a morada dos deuses. Então, quando eu digo que não vai haver Olimpíadas no Rio, realmente não vai, Joaquim. Porque no Rio de Janeiro haverá uma Olimpíada, que é a de 2016. Então, é isso que eu falei. Não vai haver Olimpíadas. Não vai. Vai haver Olimpíada. Vai haver a Olimpíada. Ou então, Jogos Olímpicos. Ou Jogos Olímpicos, que é o conjunto dos jogos. Então, nunca diga vai haver Olimpíadas no Rio, mas vai haver a Olimpíada no Rio de Janeiro. Verdade. É rigorosamente no singular. Trata-se de uma Olimpíada. Agora, se você quiser se referir à Olimpíada da Grécia, à Olimpíada de Pequim, à Olimpíada de Londres, as Olimpíadas dos tempos modernos, são outros 500. Mas sempre que se referir a uma Olimpíada a cada 4 anos, uma Olimpíada. Ou se não quiser usar o singular, use Jogos Olímpicos. Tá? É verdade. Aliás, grandes emissoras de televisão, emissoras oficiais aí, insistem nesse erro. A gente tem outros erros que eu já comentei com o senhor. Eu não me conformo ver um apresentador de esportes famoso falando assim, o Corinthians vai jogar este sábado. O Corinthians não vai jogar o sábado, vai jogar no sábado, né, professor? Então ele vai jogar neste sábado e não este sábado. Exatamente, é o tempo. Em que tempo ele vai jogar? Neste sábado. Mas voltando um pouco à Olimpíada, observa bem, você tem a Olimpíada e tem uma Olimpíada paralela. Observem bem, eu tenho uma Olimpíada paraolímpica. Inventaram de uma hora para outra paralímpica. Realmente, eu recebi, aliás, um release da Prefeitura de São Caetano, hoje mesmo, no dia que a gente está gravando, dizendo o seguinte, que atleta paralímpica de São Caetano não existe. Paraolímpica. Paralímpico. Né? Não existe o termo paralímpico nem paralimpíada. É paralímpico e paraolimpíada. Né? Não existe o termo paralímpico.
Isso é criação de alguém que gostou, mas por total falta de conhecimento da língua portuguesa. E não dá nem para falar aí em neologismo. Não é neologismo. Porque a gente fala de Guimarães Rosa, fala de outros autores que tinham a capacidade de criar palavras. O neologismo ele surge espontaneamente, não é uma coisa imposta. Porque a língua é um instrumento vivo. À medida que você vai vivendo experiências novas, as palavras vão adquirindo uma roupagem nova. Então isso é um processo natural. Quem imaginava que alguém descansando um dia numa praia em Paris, numa areia chamada greve, ou então não querendo trabalhar, imaginasse que greve mais tarde com a pedrinha se tornasse sinônimo de busca de melhor salário, né? de luta por salários melhores. E assim vai. Então as palavras evoluem naturalmente. Agora, paralímpico é imposição. E fica mal, né? Falta de conhecimento. Já que você falou em locutores esportivos, observe eles dizendo aí, numa transmissão de futebol, o jogador está impedido, 3, 4, 5 jogadores impedidos, e eles dizem, tinham 5 jogadores impedidos. Tinham 5. É uma coisa feia, né? Dói o ouvido, né? Havia 5 jogadores impedidos. O verbo ter é verbo pessoal, não dá para usar nesse sentido. Havia 5 jogadores impedidos. Você ouve isso aos sábados, aos domingos, em qualquer transmissão. E aí o ouvinte acaba reproduzindo automaticamente, porque ele ouve lá o seu ídolo. É padrão. Normalmente são locutores famosos, estão com voz bonita, e acabam induzindo ao erro, né? Induz. Olha, Joaquim, o jornalista, e você é um grande jornalista, o professor, o médico, o advogado, o parlamentar, o legislador, tem a obrigação de falar a língua padrão, porque ele é referência. O povo ouve o indivíduo cometer um erro desse. Eu estava assistindo uma palestra semana passada, Joaquim, e a palestra estava indo bem, daqui a pouco o indivíduo soltou um austera lá, no lugar de austera. Eu já vi jornalista famoso no rádio falando em gratuito. O evento é gratuito, não é gratuito, é gratuito. Esse povo se esquece, quando você tem um ditongo, o ditongo deve ser pronunciado numa só emissão de voz, gratuito, fortuito, intuito, fluido. O fluido, professor, mas existe fluido? Se for o particípio do verbo fluir, mas se for o substantivo é fluido. É fluido, né? Fluido. É verdade. Professor, eu vou ter que chamar um rápido intervalo comercial, mas a gente vai voltar. A gente ia conversar um bloco, mas tem tanto assunto para falar. A gente ficaria aqui, faria uma série de programas. A gente volta depois do intervalo. Eu tenho certeza de que nosso amigo telespectador, nossa amiga telespectadora não vão trocar de canal, porque eles querem aprender junto comigo aqui. Rapidinho a gente está de volta. Até já. O ABCD é assim. É cultura, lazer, esporte, mobilidade urbana. É histórico. E retratamos isso de forma real. Sem maquiagem, sem retoques. Sempre antenados, levamos até você as notícias mais importantes da região. De forma moderna, bonita e muito bem elaborada. Com todas as cores. Falamos de política, empreendedorismo, sustentabilidade, saúde, gastronomia, vinhos e muito mais. Falamos do ABCD, porque o ABCD é assim, é vivo, é real. Muito bem, amigos telespectadores, a gente vai já dispensando apresentações, porque tem muito assunto para tratar. Ainda falando de Olimpíada, ainda falando de esportes, outro termo que eu vejo muito, o locutor esportivo, jornalista esportivo, usar é o seguinte: de repente o jogador levou um cartão amarelo, levou um cartão vermelho, aí ele diz assim, o jogador foi penalizado com o cartão. Está correto isso, ser penalizado? Não, ele foi punido. Foi punido, né? Penalizado é quando você sente dó de alguém, você viu uma mulher sofrendo na esquina, alguém se não acredita, fiquei penalizado em ver aquela cena. Penalizado eu fico quando eu vejo o meu time perder de 3-0, 4-0, eu fico penalizado. Fica penalizado, você sofre, né? Agora, o jogador na academia foi punido. Foi advertido com o cartão amarelo, voltou a reclamar com o juiz puniu. Aliás, não é nem juiz, é árbitro. Árbitro, é. Porque juiz julga, o árbitro não julga, ele só toma a decisão. Aplica as regras. Exatamente. Ele é um árbitro. Ele é árbitro. Essa diferença é fundamental. É fundamental, ele não julga. Quem vai julgar é o Superior Tribunal Desportivo, portanto é árbitro em campo, não juiz. Mas, olha, existem nos esportes inúmeros exemplos que a gente podia falar aqui, e a gente podia ficar falando de Olimpíada o resto da noite, porque, inclusive, retomar
a raiz das palavras. A raiz das palavras. Se a gente pegar o berço Da Grécia, né? É ali que a gente vai buscar inspiração para aprender, né? A palavra atleta é a palavra grega, que aquele é o superior, é o invencível, é o lutador, é o forte, é atleta do grego. Olimpíada vem do Monte Olimpo, porque os gregos cultuavam muito físico. Se você olhar uma escultura grega, 400 anos antes de Cristo, não vai muito longe, olha a Vênus de Milos. Por que de Milos? Porque foi encontrado na ilha de Milos, na Grécia. Você olha que ela, apesar de não ter os braços, é bonita. E se alguém tentar colocar os braços dela, vai descaracterizar, ela vai tirar a beleza. Então a cultura grega física é muito forte. Então, eles cultuam muito físico. Todo o padrão grego é padrão forte. Esse padrão do gordo diferente vai surgir no Renascimento, muitos séculos depois. Né? E é por causa do grego que a gente tem algumas palavras que, às vezes, até na língua portuguesa, a gente mantém o original ou pode aportuguesar. Seria o caso de pódium e pódio. Mas você pode usar os dois. Pode usar os dois. São palavras. Porque o português é filho. Se a mãe é o latim, a avó é a língua grega. Então a palavra grega, você pode usar naturalmente, sem nenhuma preocupação. Pódium, está corretíssimo. Como pode adaptar para pódio? Se você olhar o grego, Joaquim, ele está presente no dia a dia. Em qualquer momento você encontra o grego. Você quando está andando na rua, você encontra, por exemplo, alguém falando a palavra entusiasmado, por exemplo. Olha, o Joaquim é um jornalista entusiasmado. É palavra híbrida, é latim e grego. Do grego é interno, endocrinologia, glândula interna. Theos é Deus, grego. E ânima em latim é alma. O que é um indivíduo entusiasmado? Que tem Deus dentro da alma. O Marcão estava lembrando, antes da gente começar a gravar, também uma expressão que comumente é muito usada, mas de forma errada. Vai ao encontro de. Né? Isso foi ao encontro das suas aspirações. Quando eu falo vai ao encontro de, eu quero dizer exatamente o quê? Se você vai ao encontro de, você vai ter a satisfação de ver alguém. Vou ao encontro do Joaquim, vou ao encontro da namorada. Agora, se você for de encontro, aí é outra coisa. Vai dar uma trombada. Vai dar uma trombada, é choque. Certo. Então o ônibus foi de encontro do poste. E o Joaquim foi ao encontro do amigo, é diferente. Usa ao quando for encontro de alegria, dá um abraço. E usa de quando for choque. A gente está numa época de informática, quase todo mundo tem um computador ou domina um computador. Até o pessoal de mais idade que às vezes tem mais dificuldade, acaba tendo cursinhos para... E o pessoal usa muito o anexar documentos. E eu vejo muitos erros assim, seguem anexo os documentos. Ou o certo seria seguem anexos os documentos. Ou em anexo. Como é que é isso, professor? Olha, a palavra anexo é uma palavra que concorda com o elemento que vem depois. Segue a carta anexa. Segue o documento anexo. Ou segue os documentos anexos. Nunca use nem, em hipótese alguma. Você vê muito comum nos registros de carta, segue em anexo. Não existe, em hipótese alguma. Segue anexo o documento. Seguem anexos os documentos. E quando é plural tem que ser anexos. Anexos. Segue anexa a nota, seguem anexas as notas, as cartas. Sempre assim. Legal. Sempre assim, tá? Outra confusão que se faz muito, que eu acho legal a gente esclarecer aqui, é em vez de e ao invés de. São duas coisas distintas. Você usa em vez de quando você estabelece um tempo diferente. Em vez de estudar, foi trabalhar. E em vez de quando é contrário. Em vez de quando se substitui. E ao invés de quando é contrário. Ao invés disso ou daquilo, com a situação contrária. Em vez de quando você tem um sentido de substituição. Tá bom? Eu lembro de uma outra entrevista que a gente fez, em que eu falava do despercebido e desapercebido. Pois é, eu me lembro. Que tem essa diferença. Pois é, você quando passa despercebido na rua, quer dizer, você não foi visto. Então o Joaquim passou por aqui e ninguém viu, passou despercebido. Mas se eu disser que o Joaquim está desapercebido, é outra história. O Joaquim está desprotegido. A moça está desapercebida, que está sem proteção, né? Aliás, a carteira profissional usa perceber, no momento lá de registro, fala perceber o salário, quer dizer, protegida por aquela lei, pela CLT. Certo. Tá? Isso existe lá. É verdade. E outra coisa que o pessoal fala muito é ao par e a par, né? Faz uma confusão danada. Então, quando for usar a expressão, é sempre a par. A par. Nunca ao par.
Eu estou a par do assunto, Joaquim está a par da atualidade, Joaquim está a par da situação mundial, sempre a par, nunca ao, sempre a par. E tem uma diferença de através e por meio? Tem. Por exemplo, Joaquim, quando você fala através, supõe que passou por dentro de alguma coisa. Então o gol não foi feito através do jogador, senão a bola teria passado por dentro do corpo dele. Por meio. Por meio dele. Então através quando vai passar por dentro e por meio quando ele é apenas o instrumento. Certo. O instrumento usado para marcar o gol foi o jogador. Com o chute dele, a bola foi alçada e fez o gol, mas não através, por meio do jogador. Tá? Outro dia a gente estava conversando e o senhor me alertou para uma outra confusão parecida com essa, que entra com o por, eu não estou lembrado agora qual é, o senhor lembra que era na segunda-feira o senhor me colocou? Qual foi, Joaquim? Vamos tentar lembrar agora aqui. A gente fala de tanta coisa. Se eu não lembrar, depois a gente vai. Agora tem o a princípio e em princípio. Olha, na realidade, os clássicos usam mais o em princípio. Em princípio era o verbo, é até bíblico, né? Em princípio, o a princípio não é recomendável. Sempre usar em princípio, não é recomendado usar a princípio. Certo. Legal. E o verbo visar, que o pessoal, que não tem nada a ver com cartão de crédito, quando o cara ele visa, o pessoal às vezes esquece de usar. Tem dois sentidos distintos. Quando você vai a um banco, você vai visar o cheque. Você vai dar um visto do cheque. Foi pedir visto do passaporte, foi pedir um visto. Então aí é direto. Aí é transitivo direto. Agora, no sentido de pretender, querer alguma coisa, é transitivo indireto. Ele mudou a regência, ele muda o sentido. Então, o estudante visa a medicina. Ele visa a alguma coisa. E esse A, já que eu usei medicina, é palavra feminino, o verbo visar, nesse caso, é transitivo indireto, exige a preposição a, aí tem que ter a crase. Correto. Então, ele visa o cargo, ele pretende o cargo, aí é visar. Já que você falou em visar, outro verbo que complica muito a vida do indivíduo é o assistir. Né? Você assistir no sentido de estar presente é sempre transitivo indireto. Assisto ao jogo, assisto... Os nossos telespectadores estão assistindo ao programa. Ao programa. Certo. Não o programa. O que assistir o programa é dar assistência, certo. Não é o caso. Quem está assistindo o programa aqui, no caso, é o Marcão, que está dando assistência para a gente aqui. Aí ele está dando assistência. E o verbo assistir, ele pode ser usado como verbo intransitivo. Ele assiste em Santo André, mora em Santo André. E pode ser usado ainda como verbo intransitivo no sentido de caber. Aliás, aí nesse caso, ele admite o pronome oblíquo lhe. Isso não lhe assiste, não lhe pertence, não lhe cabe. O que eu quis dizer aqui? Quando você usa o verbo assistir no sentido de verbo transitivo indireto, no sentido de dar assistência, ele não admite o pronome oblíquo ler. De jeito nenhum. Assistiu a aula, assistiu a ela. Nunca diga assistiu-lhe, não tem como. Certo. Agora, se eu disse isso não lhe cabe, isso não pertence a você, aí ele admite o ler. Isso não lhe pertence, não lhe cabe. Tá? Aliás, o lhe também é uma confusão, porque eu já vi muita gente falando assim, eu lhe disse, falando para o sujeito na segunda pessoa, aí é meio complicado, eu lhe disse, veja bem, eu te disse. É complicado, se você vai falar com a pessoa, o verbo dizer, vamos falar do lhe primeiro, o lhe pode exercer 3 funções básicas em português. O lhe pode ser objeto indireto, e eu lhe disse a verdade. O que é isso? O verbo dizer pede 2 objetos, um direto e um indireto. Qual é o direto? É a verdade. E o direto é o lhe. Esse lhe pode ser adjunta nominal. Beijou-lhe a face. Equivale a beijou a sua face. E esse lhe ainda pode ser adjunta nominal. Ele é útil. Vamos lembrar aqui. Isso lhe é útil. Isso lhe é útil. É útil a quem? A ele. Esse lhe aí é complemento nominal. Essas questõezinhas... esse lhe é mais complicado. Mais complicado. Né? Eu vou ter que chamar um intervalo comercial, porque lhe, o que eu conheço é um amigo meu, o árabe, lá de Miniara, era o lhe. É outro lhe, o quarto lhe da história. Mas se a gente falar depois do intervalo comercial, vai ter mais um bloco aqui. Foi só uma brincadeira. Os meus amigos da comunidade árabe, que me perdoem, mas eu não ia perder a pé. Lembrei do lhe. Ele chamava Youssef e a gente chamava de lhe. Era brincadeira, né? Mas daqui a pouquinho a gente está de volta. Até já. O ABCD é assim. É cultura, lazer, esporte, mobilidade urbana. É histórico. E retratamos isso de forma real. Sem maquiagem, sem retoques. Sempre antenados, levamos até você as notícias mais importantes da região.
de forma moderna, bonita e muito bem elaborada, com todas as cores. Falamos de política, empreendedorismo, sustentabilidade, saúde, gastronomia, vinhos e muito mais. Falamos do ABCD, porque o ABCD é assim, é vivo, é real. Muito bem, a gente continua com essa aula de língua portuguesa aqui com o professor Osmar Junqueira. E a gente lembrou, aliás, o por conta de, que ele tinha falado na segunda-feira e eu não lembrava, essa confusão por conta de, né? Como é que é isso? Olha, a vez por outra, você já viu, há uma febre por certas expressões. Você se lembra da expressão tão usada que ficou cansativa, a nível de? A nível de. Um absurdo. É. Você ainda ouve advogados dizendo a nível... Desculpe falar de advogado, mas é que eu ouvi um advogado falar essa semana. Não existe a nível D. Você está em nível do mar, acima do nível, abaixo do nível, em nível D. A não ser quando você usa um verbo que indica movimento. Eu quero chegar ao nível dele, é outra história. Agora, você falou por conta, é uma febre do momento. Eu vi uma jornalista... E eu fico por conta com isso. Pois é. Eu vi uma jornalista essa semana, numa reportagem de 3 minutos, ela usou por conta de 6 vezes. Fulano morreu por conta da queda. João foi preso por conta do roubo. Maria chegou tarde por conta do ônibus. Tudo é por conta. Então, Joaquim, é preciso distinguir o que é causa e o que é despesa. Olha, quando eu digo que João morreu porque estava doente, não é por conta. Joaquim chegou cedo porque o ônibus, porque tomou a condução antes. Ele ficou doente por causa do frio, do inverno. Não, eles misturam tudo. Quando é que eu uso por conta? O Joaquim vai viajar por conta da empresa de turismo. É outra história, as expensas dela. Ela vai pagar as despesas. Então, o por conta fora disso é erro. Mas parece que os jornalistas gostaram disso. Qualquer canal ele vai falar por conta. É gente de alto nível, no jornal das 6, das 10, das 9, canais fechados, abertos, só se usa por conta hoje. E às vezes até uma dificuldade de leitura. Eu vi um grande jornalista, não vou citar o nome agora, porque há poucos dias, num jornal de grande audiência e tal, e ele foi citar uma reportagem e estava escrito Tapera. Eu vi, eu estava assistindo. Aliás, eu estava na dentista, né, doutora Isa, me atendendo com a boca cheia de coisa, não dava nem para eu comentar, mas a televisão ligada, eu assistindo. Aí ele falou assim, o grupo Taperá. Aí eu falei, mas será que ele leu certo? Porque não tem acento. Como é que ele leu Taperá? É Tapera. Aí entrou o presidente do grupo, que era um rapaz muito humilde, mas muito culto, violonista, professor de música e tal, e dizendo, olha, nós aqui do Tapera fizemos isso. Aí eu falei, poxa, sabe? Mas felizmente o apresentador, na sequência, corrigiu e falou, olha, eu li errado, eu falei Taperá, é Tapera. Agora, é uma questão de leitura, as pessoas têm dificuldade de ler, né? Joaquim, aí tem uma coisa que os brasileiros estão esquecendo, é o estudo da acentuação ortográfica. Palavras paroxítonas terminadas em A nunca são acentuadas. Menino, menina, qualquer palavra é paroxítona terminada em A. Moça. O que acontece? Tapera é a palavra paroxítona terminada em A, não tem razão de se ler taperá. A não ser que ela fosse uma palavra oxítona, porque as oxítonas terminadas em A são acentuadas. Cajá, sofá e assim por diante. Mas o que acontece, Joaquim? Há uma deficiência muito grande. O Brasil está mergulhado numa crise cultural muito forte. Verdade. E você percebe isso no uso diário da língua portuguesa. Quando o indivíduo fala mal, ele expressa mal, ele escreve mal, ele pensa mal, ele está realmente confuso, porque ele não tem mais a noção do pensamento correto. Verdade. A escrita correta depende do raciocínio correto. A palavra matemática, Joaquim, palavra grega, como tantas em português, indica que ela quer dizer. Quer dizer caminho, é seguir um caminho. A língua portuguesa, como qualquer língua do mundo, tem que seguir um caminho, a norma gramatical. É evidente que existe a língua coloquial. O verbo ter é verbo pessoal, mas a gente usa muitas vezes no sentido de impessoal e não agride o ouvido. Tem aula hoje, Joaquim? Vai ter sessão das 8, até aí tudo bem. Jorge Amado usou, nós podemos usar. O que não tem sentido, o que não faz sentido é essa invenção diária, né? Você vê um diálogo de 2 bolsos hoje na praça, você não sabe em que língua eles estão falando. Tipo assim, como é que não chega a lugar nenhum.
Como é que esse cara vai exercer uma profissão como médico, como advogado, como engenheiro? E isso é muito levado em conta em qualquer entrevista para admissão do emprego. É fundamental. Muita gente não consegue ter a vaga no trabalho porque não sabe se comunicar. Aí você perguntou para o indivíduo e você não sabe falar, como é que fica? Fica meio molhado. Essa questão do meio e meia é complicadíssima. Veja bem, aí é outra questão espinhosa. Meio pode ser adjetivo e pode ser advérbio. Quando é aquele adjetivo? Quando ele é variável. Comprei meia dúzia de frutas. Comprei meio alqueire. Comprei meia dúzia de laranja. Isso é meio variável, adjetivo. E quando é que meio é advérbio? Aí ele é invariável. Então, ele equivale a um tanto quanto. Joaquim está meio alegre, a moça está meio triste. É isso que eu ia falar, a moça está meio ela não está meia. Não é porque ela é moça que ela vai ser meia, porque se ela ficar meia, virou anã. Aí não tem jeito. Já que você falou em meia, observe o povo quando vai falar que é meio-dia e meia. Ó, se é meio-dia, não pode ser meio-dia e meio, que seria meio-dia mais meio-dia. É meio-dia mais meia hora. Meio-dia e meia. Meio-dia e meia. Já que você falou nisso, uma palavra muito castigada, a palavra grama. Verdade. Você encontra na padaria, diz logo cedo da manhã, a mulher, por favor, me dá 500 gramas de mortandela. Mata a língua portuguesa de cara. Como se mata. Olha, então você vê. Mas o pior é que quando você chega, e eu sou chato com isso, eu falo, me dá 200 gramas de mortadela. Aí a pessoa o cara olha e fala, 200 gramas, mas é 200 gramas. Grama o grama, né? É grama, palavra grega, é medição. Olha o grego de novo aí. O grego. Palavra grega, medição, é rigorosamente masculina. Agora a moça lá cometeu outro erro, além de mortadela, ela ainda disse mortandela. E o mussarela, hein? Pois é, aí, veja bem, mussarela. Mortadela, eu lembrei do mussarela, vamos fazer um misto quente mussarela, se você olhar em qualquer padaria, qualquer restaurante central, qualquer pizzaria, vai escrever mussarela com 2 S. E mussarela é com C cedilha, Joaquim. Porque vem do italiano? Do italiano, mussarela. É rigorosamente com C cedilha. Está no vocabulário ortográfico brasileiro, não tem como negar agora eu não quero perder a chance. O senhor falou aqui, o Joaquim viaja por conta da Flytour. Espero que o João esteja nos assistindo e ele cumpra exatamente isso. Mas essa questão, eu lembrei a diferença de viagem. A gente tem viagem com G e viagem com J. Então, quando é que eu viajo com G e quando é que eu viajo com J? Você vai fazer uma grande viagem, é substantivo, vem do francês la voyage. Viagem substantivo é sempre com G, boa viagem. E quando é que você vai usar viagem com J? Você vai lembrar do verbo viajar. Subjuntivo presente, que eu viaje, que tu viaje, que ele viaje, que nós viajemos, que vós viajeis, que eles viajem. Viagem com o viagem. Espero que o João Martinelli assista a este programa e eu viaje amanhã. E você viaje amanhã. Aí é viagem com J, porque você quer viajar. Certo. É o verbo viajar. Esse é com J. Agora eu lhe desejo boa viagem. A gente está vendo viajar aqui. Eu amo viajar. Eu amo viajar. Esse aqui está correto, é com J mesmo. É verdade. Agora, se fosse boa viagem, teria que estar escrito com G, porque aí é viagem substantivo. Agora, outra confusão que se faz é com o mal. Mal com L e mal com U. Você viu essa confusão até informando sobre a doença da microcefalia. Lembra? Malo, eles diziam, é uma maloformação. A explicação é aquela no termo médico, mas não tem explicação. Quando é que se usa malo? Você pensa bem, qual é o oposto de malo? É bem. Então, vê, ele é bem formado, ele é malo formado. Então, é L, rigorosamente, malo formado, bem formado. Quando é que eu uso mal, é o oposto de bom. Joaquim é um homem bom, Maria é uma mulher boa. Bom e mal são adjetivos. Mal e bem pode ser advérbio, pode ser substantivo. Veja bem, ele fala malo, é advérbio de intensidade. Ele fala bem, advérbio de intensidade. Quando é que é substantivo? O malo se paga com o bem, aí é substantivo. O malo e o plural de malo, males, né? Males. O bem se paga com os bens. Uma confusão também que as pessoas costumam fazer é o para eu fazer e para mim fazer. Uso o para mim fazer é que nem na tribo indígena não existe mim não isso. faz. Veja bem, o verbo, o que as pessoas se assustam? É que a gramática diz, não um pronome pessoal não admite a preposição de jeito nenhum, não admite, é verdade.
Quando ele vai usar para eu fazer, ele fica pensando, será que a preposição está regendo o pronome pessoal do caso reto eu? Não. É para fazer eu. É só lembrar, o verbo fazer aí está no infinitivo pessoal. Fazer eu, fazeres tu, fazer ele, fazermos nós, fazer de vós, fazerem eles. Então é para eu fazer. E quando é que eu uso o bem, Joaquim? É só lembrar quando dá ideia de posse. Joaquim, para quem é essa carta? É para mim, professor. E morre a frase aí. Não é para mim escrever. A máquina é para eu escrever. Agora, se indicar posse, é para mim, ponto final. Para mim. Tá bom? E a outra confusão também é o perca e perda. Menino, eu vejo isso diariamente. E não só o perca e perda, quando o indivíduo vai conjugar o verbo perder no indicativo presente. Esses verbos são verbos irregulares. Quando eu vou usar o verbo indicativo presente, eu perco. O que eu ouço todos os dias? Eu perdo. Eu perco. E quando eu vou usar perca e perda? Perda é sempre substantivo. A perda da safra, a perda do dinheiro. Existe perca? Existe quando se tratar do verbo perder no subjuntivo presente. Olha bem, espectadores, que eu perca, que tu percas, que ele perca, que nós percamos, que vós percais, que eles percam. Sim. Então, perca, verbo no subjuntivo presente. E perda é substantivo. A perda do dinheiro, a perda do emprego, a perda da condução e assim por diante. Tá bom, professor, infelizmente a gente tem que encerrar. Eu já encerraria dizendo muito obrigado. E insistiria, porque às vezes eu vejo mulheres falando muito obrigado. Aí não pode, né? Não pode. O que o Joaquim está dizendo com isso? Existe em português uma chamada concordância ideológica, que é a chamada silepse, que pode dizer de gênero, de número de pessoa. Ao abrir o programa, você usou uma silepse de pessoa. Os brasileiros concordamos ou falamos alguma coisa. Isso. Quando você usou os brasileiros, primeiro sujeito do plural, você se colocou dentro. Concordamos. Lembra disso? Silepse de gênero, quando você concorda com o gênero da pessoa que está falando. Se é uma mulher falando, ela tem que dizer muito obrigada, obrigada, eu própria, eu mesma. Se é um homem falando, eu mesmo, ou eu próprio e assim por diante. Né? E se for no plural, nós próprios, nós mesmos. Aí é a concordância ideológica, de gênero. Concorda com o gênero da pessoa que está falando. Certo, Joaquim? Ótimo. Professor, infelizmente tocou o sinal aqui, a gente vai ter que acabar com essa aula, mas a gente vai ter outras aulas. Tá bom, Joaquim. Nesse quadro chamado Joaquim e o Português, né? Tá que bom. Não é o professor Osmar também. Muito obrigado, eu tenho certeza de que a gente colaborou muito com os nossos telespectadores. Eu espero que eles tenham gostado. Telespectadores. Obrigado, professor. Obrigado a você, Joaquim. Até uma próxima. Até a próxima, Joaquim. Professor Osmar Junqueira conversou com você aqui no Joaquim e o Português e a gente continua com o programa que depois do intervalo comercial tem novas atrações. Até já. O ABCD é assim. É cultura, lazer, esporte, mobilidade urbana. É histórico. E retratamos isso de forma real. Sem maquiagem, sem retoques. Sempre antenados, levamos até você as notícias mais importantes da região. De forma moderna, bonita e muito bem elaborada, com todas as cores. Falamos de política, empreendedorismo, sustentabilidade, saúde, gastronomia, vinhos e muito mais. Falamos do ABCD, porque o ABCD é assim, é vivo, é real. Agora eu converso com o secretário de Segurança Comunitária e Urbana aqui de Santo André, Coronel José Luiz Navarro, na entrega desse importantíssimo equipamento. A gente está dentro do ônibus do programa Crack é Possível Vencer, instalado aqui em frente à Fundação do ABC, Fundação Santo André, que tem a missão de fiscalizar, de vigiar tudo o que acontece nesse espaço. Com certeza, um avanço na política de combate à criminalidade, né, Coronel? Com certeza, Joaquim. Isso já é um pleito que desde 2013, essa área já tinha sido escolhida em razão de várias pessoas, consumo de droga, o tráfico de droga, então já era uma área prioritária para a gente. Esse equipamento maravilhoso, de primeiro mundo, é
uma central de monitoramento móvel, né, que a gente instala aqui. Esse ponto vai poder dar o respaldo também à fundação. A gente sabe o fluxo de pessoas, alunos, estudantes, né, pessoas que por aqui passam. É uma das entradas principais aqui de Santo André. Muito fluxo de veículos, pessoas, enfim. Esse suporte aqui vai poder dar o respaldo, a segurança melhor, não só aqui para essa localidade, mas toda a região, que esse equipamento vem acompanhado também de motos e de viaturas, então o entorno também acaba sendo beneficiado pelas ações, quer dizer, a central fica estacionada, mas as viaturas, os guardas municipais atuam em todo o entorno e a gente faz o chamamento para que a sociedade se aposse desse instrumento. Ele vai permanecer 24 horas aqui, baseado aqui, então para informações, para solicitações, enfim, que a sociedade de bem utilize esse instrumento aqui como um intercâmbio da sociedade com as forças de segurança. Estamos chamando a Polícia Militar e a Polícia Civil, que vão participar junto nessas ações. Então são as 3 forças de segurança unidas, integradas, né, fazendo uso do benefício que esse instrumento faz para ter um combate mais efetivo na criminalidade, para que as pessoas possam viver mais tranquilas e na paz necessária que todo mundo merece. E eu achei muito interessante no seu pronunciamento o senhor convidar a população para vir até conhecer a base, né? O senhor até falou lá, brincou com a presidente da Fundação do ABC, a Cida da Maia. Com certeza ela vai arrumar um jeito de ter um cafezinho aqui, ou alguém vai ter, mas nem é o café, é uma força de expressão nossa. Eu estou vendo aqui, enquanto o senhor me concede essa entrevista, a sua equipe toda atenta, olhando a movimentação das câmeras, elas pegando detalhadamente cada espaço da cidade. O senhor falou também no pronunciamento, já hoje, um suspeito foi detido aqui, não é? Como é que foi essa história? Um indivíduo, enquanto nós estávamos aqui, um indivíduo suspeito num ônibus, um cidadão de bem já acionou o nosso efetivo que aqui estava, teve o acompanhamento a esse ônibus, o indivíduo realmente foi retirado do veículo, está sendo conduzido ao DP, é um infrator da lei já, com testemunha e tudo, então é uma ação efetiva da Guarda, já dando resultados bons, que é o foco que a gente tem, é tirar os infratores da lei de circulação para que a sociedade viva melhor. Quando a gente falou do cafezinho, o cafezinho nada mais é do que o chamamento que a gente quer que a sociedade realmente ela se envolva com esse instrumento, que ela venha visitar, ver o que ela tem, porque isso é da sociedade, é dinheiro da sociedade, do pagamento dos seus impostos, e ela tem que saber o que o governo, como o governo está utilizando, a forma com que está utilizando. Então a gente chama e convida assim as pessoas que por aqui passarem, vem aqui, se a gente tiver uma aguinha, um cafezinho, com certeza a gente vai ter muito prazer em atender a todos, porque o objetivo único é dar paz ao cidadão de bem. E essa é, sem dúvida nenhuma, uma das mais importantes entradas da cidade. Milhares de veículos passam todos os dias, 24 horas por dia, vendo aí da Avenida Laios, quem vem da Via Anchieta em direção ao 2º Subdistrito, em direção a Mauá, em direção a São Paulo mesmo, do outro lado da Avenida dos Estados, quem vem para o centro de Santo André. Eu mesmo uso esse caminho diuturnamente e a gente sentia há um tempo atrás uma sensação de insegurança. Essa iluminação hoje, que é importantíssima, né? Só de sair hoje da Fundação do ABC e vir andando pelo caminho, quando eu vi essa iluminação, eu falei, nossa, você se sente mais seguro de ver todo esse aparato aqui, o pessoal da Guarda Civil Municipal atento, essas câmeras poderosíssimas. A gente faz até um alerta aí para quem estiver pensando em fazer algum crime, alguma coisa do mal. As câmeras, elas têm um alcance poderoso, vai até lá dentro do estacionamento. Tá vendo agora há pouco aquelas barraquinhas ali? Se alguém tiver interessado em fazer algo errado, com certeza vai ser flagrado aqui. Então que não dê sopa para o azar não, né? Não dê sopa, e essa melhora na sensação de segurança que você falou, isso já é o primeiro passo que a gente quer, que as pessoas realmente sintam, né? Não só vejam a segurança, mas que se sintam seguras ao transitar aqui pela região. A melhora na iluminação pública impacta na melhora da segurança, né? Agora o instrumento aqui instalado, então é isso que a gente quer, que as pessoas se utilizem de carro, a pé, de ônibus, enfim, que se utilizem do espaço aqui com a segurança que elas precisam ter. Essa sensação de segurança, ela vai melhorar e isso vai impactar em toda a região aqui para que as pessoas consigam ter uma vida melhor. Ótimo, eu ficaria aqui mais um tempão porque o assunto é fascinante, o equipamento a gente está mostrando aí é muito importante,
mas infelizmente o tempo de televisão é curto. Coronel Navarro, parabéns mais uma vez, obrigado pela entrevista e até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço, Joaquim, todo o seu carinho, sempre atencioso com a gente aqui, e nos cobrem, a sociedade, vocês da imprensa têm um papel primordial para cobrar o poder público para que a gente melhore cada vez mais. Muito obrigado. Tá ótimo. Coronel José Luiz Navarro, secretário de Segurança Urbana e Comunitária de Santo André, conversou com você. O ABCD é assim, é cultura, lazer, esporte, mobilidade urbana, é histórico. E retratamos isso de forma real, sem maquiagem, sem retoques. Sempre antenados, levamos até você as notícias mais importantes da região, de forma moderna, bonita e muito bem elaborada, com todas as cores. Falamos de política, empreendedorismo, sustentabilidade, saúde, gastronomia, vinhos e muito mais. Falamos do ABCD, porque o ABCD é assim, é vivo, é real. E agora, como eu falei no início do programa, nós vamos ver trechos importantes e emocionantes da missa sertaneja com o padre Odelardo do Santuário de São Judas Tadeu, no bairro Campestre, em Santo André. Esse grupo maravilhoso do Tosei, do Tonhão, o João de Deus, que é da Orquestra de Violeiros de Mauá, aparece tocando berrante, fazendo sons de passarinhos, ou seja, é uma missa que, além de ser uma celebração, também é um momento de arte que precisa ser mostrado.
O amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja convosco. Bendito seja o Deus que nos reuniu no seu amor. O amor que cresce diante das nossas tradições, da nossa festa, desse mês junino, com todos os santos desse mês. A esse Deus que é misericordioso e que traz para nós o sentido de toda a nossa vida, nós pedimos perdão, cantando pelas nossas faltas.
O ABCD é assim. É cultura, lazer, esporte, mobilidade urbana. É histórico. E retratamos isso de forma real, sem maquiagem, sem retoques. Sempre antenados, levamos até você as notícias mais importantes da região, de forma moderna, bonita e muito bem elaborada, com todas as cores. Falamos de política, empreendedorismo, sustentabilidade, saúde, gastronomia, vinhos e muito mais. Falamos do ABCD, porque o ABCD é assim, é vivo, é real. Muito bem, amigos telespectadores, amigas telespectadoras, eu tenho certeza de que vocês curtiram cada bloco de informação, cada notícia, cada entrevista trazida na edição de hoje. Por isso, eu conto com a sua audiência no próximo programa. Até lá!